Dando continuidade a essa parte aí, gente, nós vamos trabalhar agora, nós vimos o algoritmo, a divisibilidade, múltiplos divisores, vimos a parte de algoritmo de Euclides e agora nós vamos trabalhar com algo muito importante. Nós temos um sistema de numeração que nós utilizamos, um sistema de numeração posicional. E nós trabalhamos com sistema de numeração no dia a dia, com sistema de numeração na base de parte de informática, sabe muito bem que esse trabalha muito, tá certo? Se você for pegar até aquele código de barra, ele usa código, sistema de código. Pode ser escrito qualquer número escrito nele, ele pode ser escrito como na forma de um polinômio, desse polinômio que foi dado. Ó. O número natural n é igual a zero mais 1 vezes 10, mais a2 vezes 10 ao quadrado, mais a r vezes n. Lembrando sempre que a posição dele, vamos supor, o A0 é a unidade, a dezena, o A2 a centena, A3, 10 elevado ao cubo, é unidade milhar e assim sucessivamente. Por isso que ele é um sistema e por isso que ele pode ser escrito em forma de um polinômio. Então, a maneira geral de escrever um número na base 10 é essa, tá certo? Lembrando sempre que o R, esse R é um valor maior ou igual a zero, né? Porque se ele for zero, nós vamos ter um número que tem apenas uma unidade, que aí nós chamamos ele de algoritmo, algarismo, né? E esse aí, que é o A0, A1, A2 e A10, ele é justamente esses algarismos, que é os 10 algarismos que nós trabalhamos na base decimal. E esse I varia de 0 até R. Estão univocamente, significa que eles estão determinados de forma única. Quer dizer que eles são uma única maneira de representar um número natural na base 10, tá certo? Nós podemos representar ele em outra base, mas na base 10 só existe aquela maneira. Então, o número natural ele pode ser escrito para facilitar como sendo a parte sempre partindo da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, unidade, milhar e assim sucessivamente. Por isso que ali ele já está A0, A1, AR menos 1 e AR. Que nem nós temos um exemplo aí, 641. A unidade é 1, a dezena é mais 4 vezes 10, mais 6 vezes 10 ao quadrado. O natural pode ser escrito de forma única em forma de um polinômio desta única base. Nós podemos ter outras bases, que nem a base que eu falei, a base 2, que é bastante utilizada também. Então, nós vamos escrever um teorema. Nós temos um teorema do sistema de numeração posicional de uma forma geral. Então, nesse caso, seja B um número natural maior do que 1 e seja M 0, 1, 2 e B menos 1, esse daí será um conjunto dos algarismos, né? Então, todo número N não nulo pode ser representado da seguinte maneira. N é igual a 0 mais A1 vezes B, mais A2 vezes B ao quadrado, mais a R vezes B elevado a R. Então, qualquer base, nós podemos escrever um número em qualquer base, seja base 10, base 2, base... Lembrando sempre pesquisado sobre a porção da base 10, né? Tem a ver com os 10 dedos da mão, tá certo? A forma é a mesma. Aqui, quando nós trabalhamos com o sistema, com as bases, eu pulei um, deixa eu caçar aqui que tá. Espera aqui, de eu voltar aqui, deu uma zebra. Eu pulei um aqui. Aqui nós temos um exemplo de 102. Você tem uma. Se você trabalha com a base 3,
Então, nós vamos trabalhar com 3 algarismos, que é o 0, 1 e o 2. Se nós trabalhamos na base 2, nós vamos ter 2 algarismos, que é o 0 e o 1. Então, se você tem, por exemplo, o número 2, 1, 0, 2 na base 3, esse número parte sempre da direita para a esquerda, ó. 2 mais o próximo algarismo é 0 vezes 3, mais o próximo é 1 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 é 65. Então, o número 2102 na base 3, ele representa na base 10 o número 65. Se eu tenho um número na base 2, quando nós trabalhamos com a base 2, nós vamos ter o algarismo 0 e 1 somente. Não aparece outro algarismo. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 1. Ter 10.001 na base 2. E vamos ver qual é esse número na nossa base 10, que é a base que nós temos, que todos têm costume de trabalhar, né? Então vai ser sempre da direita para a esquerda, né? Você vai 1 mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 à quarta. Ele em outra base. A maneira é relativamente simples. Se ele está numa base qualquer para trazer para a base 10, nós vamos usar a definição lá o teoremazinho lá, beleza? Se ele está na base 10, quer escrever na base, por exemplo, na base dele, e depois você pega os restos de baixo para cima, que aí ele vai estar escrito. Por exemplo, 4.045 na base 6. Aí você pega e divide por 6. Deu 674, deu resto 1. Divide por 6 novamente. Deu 212, deu resto 2. Divide por 6 novamente. Deu 18, deu resto 4. Divide por 6 novamente. Deu 3, sobrou resto 0. Tá certo? Divide por 3. Aí vai dar 0, né? Porque 0 vezes 6 é 6. Ele é menor do que o 0. Você podia até parar por aqui, ó, para não falar que você pegou os restos, e pegar o 3, e como ele já é menor, não precisa nem efetuar. Mas chegou até o 0, belezinha, ficou mais fácil. Aí você vai pegar de baixo para cima. 3, 0 aí, ó. 30421 equivale ao número, na base 6, equivale ao número 445 na base 10. Então, todos eles é feito dessa maneira. Note que quando você está dividindo por 6, os restos sempre serão menores do que 6. Por isso que os algarismos que se trabalham o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá certo? Dando outra coisa interessante aqui, gente, para vocês ficarem bem claro, é a parte de operações de números naturais. Ele independe da base. Você soma entre eles, independente de qual base que você está trabalhando. O algoritmo da adição, ele continua o mesmo. Uma coisa que vocês têm que estar atento sempre é aquele, quando vocês somam, por exemplo, na base 10, 47 mais 24, 7 mais 4 é 11, sobe 1. Então, 1 mais 4 é 5, mais 2 é 7. Então, aí aqui ele destrincha e faz dezena com dezena e assim sucessivamente, tá certo? Então, ele é posicional. Então, cada posição você tem que somar ele com o seu correspondente. Aqui ele tem um outro exemplo, que é a mesma. Não põe o 0 sobre 1, aqui a ideia é a mesma. Por exemplo, 5 mais 2 é 7, mas a base sobra
6, só porque 6 equivale a 1, que é na outra posição. 1 mais 2 é 3. 1 mais 3 é 4. 4 mais 1 é 5. Então vai ser o número 5, 4, 3, 1 na base 6. A ideia é a mesma. Na subtração é a mesma também. Ó. 3 menos 2, aqui eu estou subtraindo na base 4. 3, 1, dá para tirar 3? Não. Aí você pega o emprestado. Quando você pega o emprestado, como eu estou trabalhando na base 4, você está pedindo é 4. Aí vai ser 4 mais 1, 5, menos 3 vai dar 2. Eu tinha 2, emprestei 1, fiquei com 1, menos 1 é 0. A ideia da subtração mesmo. Na multiplicação, a ideia também continua sendo basicamente a mesma. E na tábua, né, para facilitar, mas não é tão necessário vocês trabalhar. Aqui, como o objetivo era multiplicar 2001 vezes 2001, 201 na base 3 vezes 112 na base 3, então nós fizemos a tábua aqui das transformações, a tábua de multiplicação na base 3. Que é trabalhado no sistema de base 3, que é 0, 1, 2, na horizontal e na vertical, e fomos multiplicando. Ó. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes 2 é 4. Só porque 2 vezes 2 é 4, como se fosse 11. Não é 11, é 1, 1, porque está trabalhando na base 3. Então, na multiplicação, você vai multiplicar normalmente ou esses produtos que der maior do que a base. No caso aqui, ó, que der maior do que os valores que estão estipulados aí. Então, ó, aí você vai multiplicando, ó, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4. 4 é 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 aí de novamente, depois você soma. Se der mais do que 2, na soma você sempre vai colocar. Se der 2, se der 3, vai dar 0 e vai 1. Então vai dar 1, 0. Então vocês têm essa diferença, tá certo? Muito obrigado.